Olá, meus amores, boa tarde. Estamos no ar com mais um On Live nesta quarta-feira, né? Agora são 14 horas e 30 minutos. Não esquece aí de estar convidando o seu papai, a sua mamãe, os seus amigos, aquelas pessoas que você ama e que está morrendo de saudade e que gostaria de deixar aí algumas mensagens de carinho também. Porque hoje a gente vai estar falando sobre poesia, sobre como a poesia pode mudar as nossas vidas e que também acabou mudando a vida do nosso entrevistado de hoje. Nós vamos dar as boas-vindas. Eu já vi aqui que o Joel já está online junto com a gente. O Joel Borella, ele além de psicólogo, ele é poeta e autor do livro A Poesia dos Meus Olhos. Vamos convidar aqui o Joel. Boa tarde, Fátima, seja bem-vinda. Não esquece aí o aviãozinho para os seus amigos, convidando. Oi, Tito! Lá de Blumenau, grande amigo. Olá, Joel! Tudo bem, Analice? Tudo Satisfação e gratidão bem? aqui com você hoje. Fico muito feliz. E parabéns aí a todos que estão na live aí com a gente. Espero que a nossa fala, a minha fala seja gostosa. Da Analice a gente já conhece, sabe como que é. Espero que a gente possa trocar um pouco, conhecer um pouco e também trazer um pouco de alento nesse tempo tão difícil que muitas pessoas estão passando. É isso aí, Joel. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Eu tenho lido o seu livro, é maravilhoso. Com certeza aí acalenta o coração da gente nesses momentos, né? Joel, mas conta pra gente, quem é Joel Borella? Quem é Joel Borella? Difícil de dizer quem é Joel Borella, porque é mais fácil falar das outras pessoas, analisar outras pessoas, até pela minha profissão, né, do que propriamente a gente se olhar. Mas eu diria que o Joel Borella é um entusiasta, um menino grande que cresceu, né, um menino que mesmo sendo homem tem essa criança interna. Eu acho que essa justeza, essa autenticidade, ser genuíno faz parte desse Joel. E esse Joel que busca tentar compreender a vida, muitas vezes aquilo que a gente sente, a partir de palavras. Nem sempre a gente consegue chegar, mas eu diria que poetas e literários, eu não estou dizendo me colocando nesse campo, mas colocando de outros poetas, outros literários, eles conseguem se aproximar da palavra, da vibração, do amor, de uma maneira muito mais expressiva, muito mais potente do que qualquer outra teoria que eu conheça ou que qualquer outra pessoa conheça. Então, João Borella é um entusiasta querendo só amar, querendo só vibrar sempre na luz, no amor, e tentando a partir do dom que foi me dado, de uma possibilidade que eu tenho da escrita, tentar levar um pouco de alento, um pouco de cura para as pessoas que aí podem ter acesso ao meu livro, ter acesso ao meu Instagram, ou ter acesso a mim de alguma forma, né? Joel, a psicologia faz a gente olhar muito, né? Não só para a gente, como também para o outro, né? Você acha que esse momento que a gente vem vivendo com o isolamento social fez com que isso acontecesse mais rápido ainda? A nossa vida é muito rápida, né? Nós vemos tempos fast, onde não é só fast food, mas fast life. A gente tem o mediatismo das coisas, né? Até quando nós temos os nossos hobbies, nossos tempos, nós também estamos sempre com a cabeça inquieta pensando em outras coisas. Em Verdade. outros momentos, talvez, me lembro do meu avô, quando ele era vivo, morava na roça, ele tinha uma rotina que era pautada numa rotina com contato com a natureza, com o tempo em silêncio, que é tão importante, era ele com o labor dele na época, e hoje nós não conseguimos parar. É o WhatsApp, é o Instagram, é Facebook, é o trabalho, é o notebook, é TikTok, então a gente tem uma gama de ações que não deixa a nossa cabeça ficar quieta. E nessa falta de quietidão que nós temos na vida, a gente tem dificuldade de olhar para o que é nosso, né? Então a gente vai enchendo os nossos vazios existenciais para dar conta de uma necessidade que é, bom, eu preciso dar conta da vida. E aí quando nós entramos no processo de quarentena, essas coisas vão perdendo valor. Então a gente fica de saco cheio de ter o WhatsApp, de saco cheio de ter o Instagram, de ter o Facebook,
e a gente começa a ter um tempo de silêncio, e esse silêncio muitas vezes é ensurdecedor. O que eu faço com esse silêncio? Nós temos vazios que vai nos acompanhar pela vida toda. E o que a gente procura, e é uma dificuldade nossa, a gente procura no decorrer da vida usar de outras pessoas, de outros afazeres ou de práticas para preencher esse vazio, que é uma coisa em vão. O que eu tentei fazer com a minha vida? Dei espaço, dei eco, dei voz para esse vazio, e esse vazio conversa muito comigo, porque ele não vai me abandonar. Eu estou tentando conviver, e nessa quarentena isso foi muito importante, conviver com os nossos vazios possibilita a gente se conhecer e potencializar o que é bom na vida, né? São paixões alegres, como dizia Spinoza. O Spinoza dizia que nós vivemos paixões tristes. O que seriam paixões tristes? Paixões tristes são aquelas que não compõem com a nossa música da vida, que não potencializam a nossa vida, porque é muito morno. Então as paixões alegres, ele coloca, você tem que dar conta dos seus monstros internos, conversar, dar nome para eles, e você achar pessoas que compõem, potencializam a sua vida. E a partir do momento que a gente vai amadurecendo, mesmo eu tendo essa criança interna muito viva, a partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo menos pessoas na nossa vida. Mas as pessoas que ficam são aquelas que compõem realmente com a música interna, compõem realmente com a potência de vida, e isso faz a gente vibrar, e vibrar bem, né? Então eu vejo que essa quarentena escancarou vários vazios nas pessoas, e as pessoas hoje estão tentando preencher com várias coisas que antes não conseguia, não encontrava. E aí a gente se encontra com uma família que não tem diálogo muitas vezes, uma esposa, um marido, um namorado, um companheiro, que a gente não tem esse diálogo. Então é o momento da gente dar espaço para esse vazio, conversar com esse vazio e dizer, e perguntar, né, permitir eles dizerem o que tem aí dentro que você pode me mostrar, o que pode me ensinar. Eu vejo que a gente vem tentando dar espaço, consumir esse vazio com outras coisas, mas na verdade esse vazio é algo que não se preenche. A partir do momento que você aquieta a sua cabeça, o vazio aparece. Então por que não conviver, andar lado a lado com esse vazio, entender que ele faz parte da existência, e talvez juntos, né, num processo até simbiótico, vocês conseguem avançar. E é isso que eu venho trabalhando, esse equilíbrio da saúde mental, que é tão potente dentro dessa quarentena, né, que a gente vive coisas loucas, uma saúde mental muito defasada, muito frágil, que talvez agora, tentando fazer uma conversação com os nossos monstros internos, a gente pode potencializar a vida e melhorar a nossa vibração e nosso amor com os outros, né, e com a gente mesmo. Com certeza. Joel, quando é que, em que momento, né, da sua vida que você, quando foi, vou ser mais específica, assim, quando foi a primeira vez em que você escreveu um poema? Quando foi a primeira vez que eu escrevi um poema? Vamos começar então num processo ancestral, né? Eu acho que o primeiro poema escrito em mim foi o meu nascimento, né? Minha mãe escreveu um poema em mim, né? Pelo fato de eu ter esse corpo, de eu ter essa bênção, de ter algo divino. Nós somos centelhas divinas, né? Então isso já vem da sua mãe. Sua mãe já era uma fã de poesia. Sempre, ela escreve agora, consegui potencializar isso nela. Hoje ela está escrevendo. Eu mando para ela possibilidades de participar de coletâneas, e ela vem conseguindo conquistar esse espaço, eu fico muito feliz. Mas ela sempre gostou muito da literatura do Brasil, ela sempre gostou muito, estudou muito, ela lê muito. Então, talvez dessa ancestralidade, desde o meu nascimento, esse contato com a placenta, esse contato com esse amor materno, já foi lançando mão, né? Mas eu comecei a escrever mesmo. Eu comecei a gostar mais de música com 15 anos. E aí eu tive uma banda com 15 anos, 16 anos. E aí eu tinha um sonho, como os meus amigos tinham um sonho. A banda chamava Hangar 72. A gente tinha um sonho de viver de música e poder produzir arte a partir das nossas letras, dos nossos sons, enfim. E aí eu comecei a escrever. E eu gostei disso. E aí foi isso também que me lançou para a psicologia. Então, os primeiros textos que eu tenho na memória é com 15, 16 anos. Mas se a gente for pensar as cartas de amor que eu já escrevi quando eu tinha 13, 14 anos para as minhas paqueras,
pré-adolescentes, adolescentes, isso também pode ser dito como uma poesia. Hoje em dia, alguém escrever uma carta para você é muito poético, independente do que tem no conteúdo, né? Então, eu diria que com 14, entre 14 e 17 anos que eu fui escrevendo mais, depois foi uma avalanche aí com a psicologia que eu consegui ter uma clareza maior do que escrever e como escrever aquilo que eu sentia, né? Nem Aham. tudo que eu escrevo eu vivi, mas tudo que eu escrevo eu senti. Então acho que isso é importante. Você acha que o ser humano ele escrever, né, o que colocar no papel o que ele sente, é uma forma terapêutica de lidar com esse vazio que a gente estava conversando agora há pouco? Com certeza, isso eu não tenho dúvida, isso também é produzido teoricamente pela psicologia, pela sociologia, por outras teorias. Eu diria que a escrita, ela pode salvar muita gente, né? Muita gente não consegue verbalizar. Nós estamos muito acostumados com uma comunicação que é verbal, né? Uhum. Mas tem outros tipos de comunicação. E quando outras pessoas têm outros tipos de comunicação, nós temos uma leitura ruim. Nós temos uma leitura ruim de sentimento, nós temos uma leitura ruim, muitas vezes, de como as pessoas estão se sentindo, nós temos uma leitura ruim de o que a pessoa quer dizer com o comportamento que ela teve. Então, a escrita é uma potência, é uma possibilidade da pessoa poder utilizar de palavras coisas que talvez ela não tem maturidade, não tem discernimento do que está sentindo. Então, a Uhum. poesia, ela rouba a gente da solidão, e talvez ela até nos empresta a solidão. Porque às vezes escrever nos leva num canto tão de solitude, de solidão, que é o momento que a gente precisa dessa quietidão, desse silêncio. Né? A poesia, Uhum. não só a poesia, mas a escrita em si, ela potencializa caminhos que muitas vezes a gente deixa de seguir por medo, ou por a vida ser muito estressante, muito rotineira, o cotidiano nos consumir. Então, muitas vezes a escrita nos dá a solidão que a gente precisa e também nos rouba da solidão, dando esse coletivo de si mesmo, né? A gente vai se entendendo, tanta coisa que passa aqui dentro, a escrita muitas vezes pode dar um norte, pode dar um contorno para aquilo que a gente sente, e isso nos auxilia em muito ao entendimento, ao esclarecimento e à transmutação da vida, né? Eu acho muito bacana que assim você escrever, né? Pegar qualquer pessoa aqui que está assistindo a gente pode fazer isso logo depois da live, escrever o que você sentiu no momento que assistiu a live, meio que contar uma historinha, né, dos seus sentimentos nesse momento, e daqui uns 3 dias você lê aquilo, é mágico, né? Porque Sim, daí com você certeza. começa a pensar em algumas coisas que você está passando na sua vida que você pode estar fazendo diferente, né, Joel? Essa potência da criação, né, e muito do que eu falei do Spinoza, essa potência de criação faz a gente fazer conexões com outras pessoas. Né? O Deleuze, que é um outro cara bacana da filosofia, ele fala que nós somos isoma, né? A gente tem conexão com outras pessoas. E se a gente poder perceber as conexões, perceber o corpo, a gente dá espaço, sentir o pensamento e deixar isso florir a partir da escrita, é uma forma da gente poder potencializar a vida, potencializar essa vibração, esse amor que a gente tem, que muitas vezes fica escondido, né? Então, eu vejo que a quarentena nos colocou num lugar que há poucas saídas. E talvez dentro dos livros, dentro da poesia, dentro de vídeos, dentro daquilo que te faz bem, até de uma meditação, te coloca em vibração, te coloca em sintonia com aquilo que é do amor, aquilo que te faz bem, né? Eu vejo que escrever, de novo, me salvou da solidão, mas também me permitiu o silêncio, me permitiu a solidão, me permitiu dar espaço para nós mesmos, né? Dar espaço para esse coletivo que movimenta dentro da gente. Porque daí a E gente isso começa a trocar a solidão pela solitude, né? Que é você é, gostar daquele momento em que você está lendo, em que você está apreciando uma boa leitura, uma boa escrita, e você vai trocando, né, isso. e quando eu fiz o livro, a minha ideia era que o livro não tivesse sumário. Por que o livro não tem sumário?
para as pessoas não se apegarem à cronologia das coisas. Uhum. Elas pegam um livro, abrem qualquer página e pode ser que aquele dia o sentido que ela precisava para começar, para ficar do meio do dia ou para terminar o dia, pode estar escrito naquelas palavras. Então, o livro ele é sem sumário para que as pessoas mergulhem do jeito que se sentirem mais confortáveis nesse emaranhado, nesse mar de palavras, nesse mar de sentimentos. Que são os sentimentos meus, mas que muitas vezes podem potencializar outros sentimentos. Eu diria que é o poema que nos lê, né? Nós não lemos poema, é o poema que nos lê. E muitas vezes a leitura que o poema faz da gente é uma possibilidade de ser sozinho e também uma possibilidade de ser muitos, né? Então eu vejo que me salva e salva pessoas. Então escrever hoje para mim é uma missão até para produzir cura, né? Não só na psicologia, pela palavra, mas também escrever, porque isso produz sentimentos, vibrações e cura, né, para as pessoas. A Mara, terapeuta lá de Balneário Camboriú, está falando aqui, normalmente se abre naquilo que precisamos ler, né? É muito engraçado isso, que existe, né, uma sinergia em que sempre quando a gente acha que não está precisando de nada, você abre naquela página, parece que aquilo foi escrito para você naquele momento, né? Com certeza. E eu já me peguei lendo coisas que é uma coisa muito rápida, assim, eu li e bateu tão forte que a emoção não é impossível segurar. É uma coisa muito de alguém, e parece que escreveu para você. Não, isso ele sabe da minha vida, esse poeta escreveu para mim, essa frase é minha. A gente acaba comprando essa frase, entendendo que, olha, é desse lugar que talvez estão as emoções, estão os sonhos, estão as aventuras, é o lugar desconhecido. A gente vive muito em caminhos, tijolos de ouro, né? A gente precisa romper muitas vezes, mudar os caminhos para entender que às vezes é preciso parar para ver o pôr do sol para que o pôr do sol exista. E a gente fica tentando desenhar o pôr do sol na nossa cabeça. Deixa ele fazer parte da sua vida, deixa ele te banhar de alguma forma sem dar desenho para ele. Isso é genuíno, isso é permitir que a vida exista de alguma forma. A gente tenta controlar. E eu entendo isso cada vez mais, Analice. O amor é uma coisa que não se controla. O sentimento é uma coisa que não se controla, é uma coisa que se entende e se permite. Eu li uma frase que parece que também foi feita para mim, que é: eu não vim para o mundo para te ensinar. Eu vim para te amar e é o amor que te ensina. E isso para mim é maravilhoso, né? Então, por que é maravilhoso? Porque eu vejo que a gente tenta controlar tudo porque a gente quer ter controle das coisas até para poder viver de uma maneira mais cotidiana, mais organísmica, de uma maneira que não saia nada dos planos. Mas os planos não estão na nossa mão, a gente não tem tanto controle, e entender isso é falar assim, bom, deixa as coisas fluírem e eu quero ser melhor no momento do agora, e não planejar coisas tão futuras que às vezes não acontecem, né? Não, e falando nesse controle, né, que você acabou de explicar para a gente está vivendo um momento em que foi tirado completamente o controle que a gente achava que a gente tinha de tudo, né? Do nosso ir e vir, do nosso dia a dia, o que eu vou fazer amanhã, dos nossos planejamentos. E isso, querendo ou não, fez com que a gente olhasse também de outra forma para os nossos relacionamentos, né? Tanto pessoais, amorosos, familiares, interpessoais, profissionais. Como é que você vê isso, né? Porque assim, a gente espera ter uma resposta do que vai ser daqui para frente, né? E eu tenho acompanhado muitas matérias, muitas conexões aí que falam que vai ser muito individualista, as pessoas vão se tornar muito individualista. Mas esse individualismo ele já vinha sendo feito, né, Joel? O que eu sinto e observo antes e hoje, né, na quarentena, é que há um ideal em cada pessoa. Se eu perguntar para você ou para qualquer outra pessoa o que seria uma mulher ideal, o que seria um homem ideal, os discursos são os mesmos. Se eu perguntar o que é amor, os discursos são os mesmos. Então há um padrão que nos é vendido e que nós compramos. Porque, de certa forma, isso dá uma certa falsidade, mas um certo controle
que a gente entende Uhum. que é esse controle que eu vou reger a minha vida. Eu diria que as pessoas esperam, as pessoas têm expectativas sobre o outro e esperam que o outro a faça feliz. Que é isso, eu procuro no outro a falta que eu tenho. E quando eu procuro no outro a falta que eu tenho, eu não aceito o outro como ele é. Eu quero que o outro seja como eu gosto que ele seja. E quando, a Uhum. partir do momento, começo a descobrir que esse outro que está fora de mim não é aquilo que me é ideal, já não me vale mais. Procuro outra pessoa. Então, a aceitação incondicional do outro é uma coisa muito difícil de conseguir, porque nós estamos acostumados a criar uma expectativa, um ideal de pessoa para se relacionar, que muitas vezes é inalcançável. Então nós temos uma expectativa alta de que o outro me faça feliz, mas na verdade você precisa se entender primeiro, você precisa se amar primeiro para não viver as paixões tristes do Spinoza. Você precisa se amar primeiro para entender É que aquele, sozinho eu me basto, mas eu posso ter outra pessoa para compor com a minha vida. é o vazio, né? De tipo, eu quero que o outro preencha o meu vazio, mas não, eu tenho que preencher o meu vazio primeiro, né? Para depois transbordar isso. Isso. A partir do momento que você dá nome, você entra numa simbiose, você entende que você tem os seus vazios e começa a se amar, né? Parece, eu falando parece que é uma coisa simples, mas não é simples. É difícil a gente ter esse processo, porque são muitos padrões que nos é cobrado. Padrão de beleza, padrão de saúde mental, padrão de roupa, padrão de relacionamento. As pessoas ditam cronologicamente qual é o tempo que você tem de namoro até você entrar no noivado. E qual é o tempo de noivado que você tem para você entrar no casamento? E qual o tempo que você tem do casamento para ter o primeiro filho? E depois qual o tempo que você tem do primeiro filho para ter o segundo, porque não pode ter um filho só. Então, parece que Aham. a nossa vida já é uma maneira construída e fugir desses padrões é você ser apontado por outras pessoas. Né? Sim. É como que você... Platão fala do mito da caverna, né? Que quando as pessoas viviam dentro de uma caverna escura, quando um escapou e foi ver que o dia era claro e não era escuro, que tinha natureza, que tinha beleza, ele voltou para a caverna e contou para os outros. Isso assustou tanto os outros que os outros mataram essa pessoa que fugiu para viver na escuridão. O que o Continuar Platão quis dizer? vivendo aquilo que eles estipularam que era o certo, né? Isso, e a partir do momento que você, eu ou qualquer outra pessoa decide viver como, olha, eu sou mulher, eu não quero ter filho. Eu sou mulher e quero ficar sozinha. Eu quero envelhecer sozinha. Eu sou homem e quero fazer o serviço de casa. Eu sou homem e quero eu cuidar do meu filho. Quando você começa a romper com esse processo estrutural do padrão, cultural, você se torna alguém que as pessoas vão apontar o dedo. Então, se você não tiver uma maturidade, não olhar para os seus vazios, se você não estiver se amando, estar bem com você mesmo, se namorando, provavelmente você acaba se desequilibrando porque as pessoas querem que você volte para o lugar delas. Volta aqui, porque você tá me incomodando com a sua vibração boa, você está me incomodando com o seu amor próprio. Ame-se Verdade. menos, porque eu me sinto igual a você, né? Então, só é possível virar borboleta se você transmutar na lagarta. Então, eu vejo que as pessoas hoje, elas procuram uma melhora, uma transmutação, uma vibração melhor, conversar mais com seus vazios, mas a carga social é tão grande que se elas não tiverem parceiros que potencializem essa vida, potencialize essa música, potencialize o jeito feliz de se viver, e o jeito feliz de se viver é de altos e baixos mesmo, elas se perdem. Então eu digo que a gente busca no outro, por isso as relações muitas vezes acabam não dando certo, a gente busca no outro o que me falta. E o outro nunca vai ter o que te falta. Porque você acaba adoecendo o outro com a doença que você aprendeu a ter. E o outro não sabe. Então a gente acaba se É. misturando. E aí aquilo que poderia ser uma potência de vida, algo que pulveriza, algo que borbulha, vai se apequenando, vai ficando morno. E aí quando você viu, você está 2, 4, 5, 6 anos, e quando você separa, você fala, por que eu fiquei tanto tempo com essa pessoa? Porque tem um comodismo, tem. Que seja assim, é melhor estar com alguém do que estar sozinho, né? Então, as pessoas estão com medo dessa transmutação e no processo da quarentena.
isso vem muito à tona, porque a gente está mais com as nossas familiares, a gente está mais com os nossos cônjuges, nossos parceiros, nossas companheiras, e a gente está se descobrindo mais. E quando a gente se descobre mais no outro, quando a gente julga mais o outro, é coisas que está faltando na gente. Eu julgo que o outro não me dá amor, mas você não está vibrando no amor, você também não está dando amor. Mas você quer que o outro te dê amor. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente se potencializa o nosso amor, provavelmente a gente consegue construir uma relação mais autêntica, mais madura e provavelmente mais saudável, né? Isso é verdade. A gente tem muitos casos aí, né, Joel, de relacionamentos que estão chegando ao fim durante esse isolamento social e cresceu muito o número, né, de divórcios, de tudo, de Sim. separações. Por quê? Porque as pessoas não viviam juntas realmente, né? Era uma coisa meio. Eu durmo com você na mesma casa, mas eu não convivo com você. E aí a gente começa a descobrir que o outro não gosta de chá. Tem uma história muito bacana, eu gostaria de contar aqui, uma parábola, né? Então, um casal que foram casados antes de 50 anos. E aí o esposo morreu, e aí no velório, a esposa, chorosa, claro, estava conversando com os filhos. E um dos filhos disse: Mãe, você sabia que o pai acordava todo dia de manhã para comprar pão para você, pão bengala? Pão bengala é aquele pão maior, né, para quem não sabe. Pão bengala. E ele sempre comia o meio para deixar a ponta para você, porque ele sabia que você gostava. Aí a mãe confessou no leito de morte do pai: Nossa, filho, e eu sempre comi as pontas, mesmo não gostando das pontas, porque achava que seu pai gostava do meio. Então, se não tiver um diálogo, a gente vai nas mesmices dando espaço para coisas que a gente não gosta. A gente pode ter diálogo. Agora, eu não gosto que você faz isso, eu gosto que você faz isso, eu não gosto que você faz isso. Não quer dizer que eu vou sucumbir ao seu desejo, ou à sua falta, ou à sua insegurança, ou tantas outras coisas. Mas juntos a gente pode entender, eu posso te compreender e aceitar que você não gosta, mas olha, eu sei que você não gosta, mas eu faço por isso, porque eu me sinto bem, então me aceite que eu te aceito. Quando Uhum. nós, na quarentena, acabamos nos descobrindo com os nossos parceiros, nossos cônjuges, essas coisas começaram a aparecer. E a gente não sabe lidar com aquilo que foge, de novo, da rotina, do controle e muitas vezes desse padrão que nos é dado dentro de um relacionamento, né? Porque tem um padrão feito de relacionamento. Ô, Joel, mas esse controle, né? Isso é normal do ser humano, querer ter controle, né, da situação, para se sentir seguro, é isso? É, é isso. Nós temos a tentação e o desejo de controlar aquilo que a gente não entende. Por isso que nós tentamos controlar o amor. A partir do momento que a gente tenta controlar o amor, a gente não está aprendendo com ele, ou não está tentando. Não que eu seja um expert de falar de amor, ou eu tenho a receita, ou que eu vivo totalmente o amor, mas eu digo que as pessoas, elas tentam controlar aquilo que gera insegurança e aquilo que escapa da compreensão. Relacionamento escapa da compreensão. Ninguém pode dizer qual que é o relacionamento perfeito. Você precisa construir um livro, eu falo muito disso. A gente precisa inventar a nossa vida a dois, ou a três, ou a quatro, como você quiser. Mas eu digo assim, só é possível ter um relacionamento se você construir o relacionamento. Mas o que as pessoas acabam fazendo é, de um relacionamento para o outro, a gente vai sangrando aquilo que doeu, sangrando as feridas do outro relacionamento nas pessoas novas. Então a gente vai tendo um padrão muito fixo e isso não amadurece. E eu digo amadurecer em que sentido? A partir do momento que você entende que isso lhe faz mal, você não quer mais. A partir que você entende que você quer pessoas que vibrem da mesma forma que você começa a buscar essas pessoas, ou elas vêm naturalmente, né? Não tem um padrão específico, mas eu diria que a gente tenta controlar aquilo que a gente não compreende. Porque aquilo que a gente não compreende gera insegurança. E pessoas inseguras sofrem de saúde mental. E a saúde mental pode gerar sintoma, e aí pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar uma insônia, um monte de coisa. Então as pessoas procuram viver numa matrix para poder dar conta
de um todo, porque a gente acha que tem que dar conta de um todo, ao invés de entender que as coisas podem ser muito mais simples, a gente acaba complicando e trazendo tanta complexidade para a nossa vida. As pessoas elas podem entender, né, Joel, que pode chegar num determinado momento e falar assim, ó, hoje eu não estou dando conta. Não estou dando conta, eu não estou entendendo nada, eu não quero fazer isso hoje. Claro que sim, a gente vai pensar no trabalho, nem todo dia a gente está afim de trabalhar. Mas a gente entende que, olha, é um processo que a gente precisa fazer. Mas em tudo na vida, né, às vezes eu eu me pego fazendo isso às vezes. Eu estou andando na pista de carro, eu paro na beira da estrada porque eu vi um sol bonito, porque eu vi uma árvore bonita. A gente precisa dar tempo para aquilo que nos chama atenção. A gente não pode, não é que a gente não pode. Também, talvez eu estou sendo até um pouco controlador falando isso, mas para mim faz sentido, né? A gente poder ver as pequenices da vida que passa despercebido pelo fato da gente sempre ter um objetivo. Qual que é o objetivo das pessoas? Casar, ter casa, ter filho, ter carro. Quero ter dinheiro, né? Quero chegar no meu sonho. É importante sonhar, mas o sonho não pode consumir o seu presente. O sonho tem que acontecer agora. A vida acontece agora. E as pessoas tentam controlar a vida de uma maneira tão dura que quantas vezes eu vi pessoas mais velhas falando, poxa, olha, se eu tivesse cansado. Quantas vezes você escuta, né? Se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 20 anos, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 30 anos, você tinha a cabeça que você tinha na época, e você fez o que você pôde fazer. Não se cobre tanto. O que Né? Não estava ao se seu cobre tanto. alcance, né, naquele momento também, É né? isso. Então a gente tem que ter mais leveza para essas cobranças, porque cobrança a gente já tem na vida, no trabalho. Se a gente pegar essa entoada e começar a cobrar muito da gente, a gente acaba sendo robôs, dando conta de coisas que nunca a gente vai dar conta. A gente não vai dar conta de ter um relacionamento feliz todo o tempo, um trabalho feliz todo o tempo, ter dinheiro todo o tempo, ter carro, ter casa, ter viagem. A vida não é o Instagram, a vida não é o Facebook, a vida é real. Nem todo dia a gente se acha bonito, nem todo dia nosso cabelo tá bom, nem todo dia a gente está com olheira ou sem olheira, nem todo dia a gente está se sentindo bem para falar. Eu digo que às vezes que eu tenho gagueira mental, né? Tem dia, nem todo dia eu estou bem para falar, né? Mas eu fico pensando, as pessoas se cobram tanto de uma perfeição e a perfeição se torna um hábito, até parafraseando Aristóteles, né? Se torna um hábito e esse hábito ele é adoecedor. Porque a gente tem que ter a mulher mais bonita, o homem mais bonito, a gente tem que ter a roupa melhor, o calçado melhor, e às vezes ficar descalço na grama é a coisa que te salva da solidão e que te dá o silêncio que você precisa para acalmar seu coração, que eu acho que é importantíssimo isso. Nossa, essas dicas são valiosíssimas. Porque eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito, muito exigente comigo mesma. Eu sempre busquei a perfeição. E hoje eu tenho um entendimento completamente diferente, que a perfeição é você estar em paz. É você se sentir em paz. Mas até você chegar a esse ponto, demora, né? Até Sim, você deixar isso, lidar com essas emoções, saber se expressar, né? Colocar para fora, como você faz em forma de poesia. Eu sempre aconselho muito, né? A minha mãe, minha sobrinha, escreve o que você sente, porque eu, durante um período que eu fiquei muito doente, que eu tive síndrome do pânico, eu escrevia muito, e para mim foi muito importante, porque hoje eu começo a ler e são esses textos que às vezes eu posto no meu Instagram, que fizeram parte daquela época, e que eu leio, eu digo assim, olha como eu já escrevia e num momento em que eu estava tão frágil, né? E que hoje essas palavras elas têm tanta força, me dão mais força ainda do que naquele momento. O trabalho que você faz, Joel, é maravilhoso. Eu quero que você fale para as pessoas como é que elas fazem para adquirir o livro, as suas páginas. primeiro eu quero mandar um beijo para as pessoas que estão aqui assistindo, muitos me conhecem, então o Rodrigo, a Ana, o amor da minha vida, que é a Mariana, que entrou, não sei se nem se ela está aí, é,
A Thaís também, poxa, pessoal, obrigado, gratidão. Para mim é uma Muita, honra. tem muita gente aqui, ó. Fábio de Souza Silva, Rodrigo Sabino, Amara Terapeuta, Thaís Zero. Tem muita gente. É uma honra para mim estar aqui com você, Analice, que eu te acompanhava, porque eu sou notívago, né? Eu durmo muito tarde. Acompanhava o seu trabalho, eu ficava fascinado. E eu quis te presentear com um livro. Falei, eu quero dar um livro para ela e a gente está aqui hoje conversando. Isso para mim é importantíssimo. Agradeço muito por isso, né? As pessoas que querem saber mais do meu trabalho, conhecer meu livro, podem entrar. Esse livro foi feito por mim, eu fiz eu mesmo, sem editora, porque eu achei que era importante naquele ter feito esse processo. Fiz o lançamento, fiz 1.000 cópias, consegui vender 870, então que bom, fico feliz isso. Acho que é importante a gente poder produzir. Qualquer trabalho tem que produzir bem para alguém. Então, se eu posso produzir bem para alguém, eu quero fazer isso. Ele tem um preço acessível para as pessoas terem contato. Em muitos casos, eu dou o livro pelo fato de ser um processo de cura também. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode entrar no meu Instagram, que é @Joel_Borella, com 2 L's, Borella. Lá você fala comigo e eu consigo tudo para vocês. Por favor, viu, Analice, fico bem feliz com isso. Então, É estou Joel Borella, né? _ Borella, Borella. Isso. Vamos colocar E eu, aqui para o pessoal eu já. fico grato aí por estar aqui falando com você, porque eu falei para todos os meus amigos, eu vou falar com a Analice hoje e tal. Eu falei, olha, é a pessoa que eu acompanhava, ela é super jornalista, uma âncora conhecidíssima, que bacana, acompanha ela há muito tempo. Então, fico muito grato. Eu acho que a vida nos permite ter esses momentos de felicidade, né? Diria Guimarães Rosa, esses descuidos, né? Esses descuidos de felicidade que nos potencializa. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco mais de quem eu sou, do meu livro, vou até mostrar aqui para quem não conhece, é Poesia dos Meus Olhos. Fique à vontade, né? Mas eu acho que, além de um processo de poder falar sobre o livro, eu acho que eu quero dizer o quanto eu me sinto grato por ter essa possibilidade de falar com você, de estar falando com todo mundo aí. Eu acho que o mundo vai criando atalhos, a gente vai aprendendo a pegar atalhos ou simplesmente indo pelo... É muito forte, né? Essa sinergia, essa sincronicidade que as pessoas, quando a gente se permite que o universo se manifeste, ele vai aproximando as pessoas de uma forma que a gente pensa assim, gente, o que eu preciso aprender com isso, né? E você, assim, depois que eu recebi o seu livro, eu me senti muito inspirada a continuar a escrever. Não sei Eu se esses fico meus feliz. textos um dia vão virar um livro ou não, isso não sei ainda, mas eu já tenho mais de 350 textos escritos, então, assim, é uma forma de eu me expressar. Então, por isso que eu compartilho no Instagram também, eu acho que é como você falou, é um processo de cura nosso, né, interno, e que talvez também ajude o outro a ser Uhum. curado, né? Porque se você tem esse dom da escrita, tem que colocar, tem que mostrar para as pessoas que ele ganhe o mundo, né? Quanto mais pessoas puderem acompanhar o seu trabalho, melhor ainda, né, Joel? E eu demorei 16 anos para desengavetar Imagina! esses textos todos. Então, uma hora chega. Então, eu fico feliz. Uma hora chega. Consegui, a minha mãe está produzindo, então esse livro chega para a mão de criança. Então, enfim, eu me sinto abençoado Que bom. pelo livro, por estar aqui. E só gratidão mesmo e feliz. Que bom. Para quem aí, ó, chegou agora, que não acompanhou a live vai ficar, tá? No IGTV gravada. A gente deixa sempre aí no IGTV para as pessoas poderem acompanhar depois. Você pode estar compartilhando, eu te mando o link também. Queria muito agradecer, Joel, tá, pela Obrigado. sua participação aqui com a gente, de um carinho enorme. Eu acho que Deus e o universo, ele tem muito para mostrar para a gente e a gente só tem que se permitir, né? Sim. Somos centelhas, né? Não se exigir tanto, né?
e se permitir mais. Somos centelhas divinas, acredito muito nisso, e que a gente continue vibrando na luz e no amor, e esperando sempre o melhor de nós para poder ser o melhor para os outros também. Gratidão mesmo. É isso aí. Obrigada, querido. Um Obrigado, beijo. viu? Um beijo para você e Obrigada. beijo para vocês. É isso aí, meus amores, para vocês que acompanharam o live de hoje. Hoje a gente conversou com o psicólogo e escritor Joel Borella, né, que lançou aí o livro A Poesia dos Meus Olhos. Então, entra ali no Instagram dele, está fixado embaixo aqui da nossa live, @Joel_Borella com 2 L's, e acompanha o trabalho dele aí. Amanhã a gente está de volta, só que vai ser 12:00 em ponto, tá bom? Eu espero vocês. Até lá.